Podemos cantar outro hino, Senhor, mandar dos céus a sua palavra. Perdão. 424, 424. Esperaremos agora no conselho eterno da palavra. Deus seja louvado. Amém. Deus. Irmãos, Deus dava oração por irmão João, apresentando ao Senhor que ele mandasse a sua luz pela palavra. Não é? Nesta hora Deus trouxe para nós a palavra. Irmão, vamos ler com a ajuda de Deus. Mateus, capítulo 2. Hoje era um dos dias, irmãos, que o Senhor não me apontava nada, estava bastante preocupado, como nós falamos, pedindo, Senhor, e a tua palavra, irmão, não vinha nada, orei, sentei ali, o Senhor não trazia a palavra, irmãos. E tem dia que nós oramos, entramos no templo, o Senhor traz a palavra, né, irmão João? Tem dia que na oração Deus traz a palavra, no caminho da igreja Deus traz a palavra. Esse dia para nós é um dia feliz, que nós descansamos, oh, Deus já revelou a palavra. Mas tem dia que é na última hora, hoje foi na oração, agora estava, Senhor, e a tua palavra. Eu dou a palavra para o irmão João, Senhor, manda a tua luz. Aqui veio a palavra, né, irmãos? Vamos ler com a ajuda de Deus, capítulo 2 de São Mateus. Glória a Deus. Bendito Pai. Assim disse a Sagrada Escritura. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor dentre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia para que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande alegria, e entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Abrindo seus tesouros, lhes ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Estes versos, irmãos. Amém. Amém. Glória a Jesus, bendito Deus. Prezados irmãos, o plano de Deus, ele é eterno, ele não tem confusão, ele é claro. Glória ao nome do Senhor. E feliz do homem e da mulher, do servo e da serva de Deus, que consegue, irmãos, estar sensibilizado ao plano de Deus, ao falar do Senhor, às revelações do Senhor, à guia que Deus dá, irmãos, porque especialmente nesses dias em que nós estamos, irmãos, existe tanta tribulação, tanta luta, irmãos, que nós, às vezes, na grande maioria, irmãos, estamos vivendo dentro daquele problema, irmãos, e nós não estamos sensíveis, não conseguimos ver Deus trabalhar, não conseguimos ver Deus operar, não conseguimos ver o sinal de Deus, irmãos. E nós, irmãos, o Senhor, Ele vai trabalhando na nossa vida, sem se importar com os problemas que estão acontecendo, com as coisas que estão acontecendo, com as dificuldades que existem. Irmãos, às vezes
Nós estamos, irmãos, em um lugar com tanto barulho, com tanta coisa, irmãos, de repente vem o Senhor falar conosco. Nós estamos num carro, estamos dirigindo, não é? De repente naquela hora, irmãos, o trânsito está, irmãos, movimentando, as pessoas saindo, trabalhando. Nós estamos no nosso carro, talvez preocupados com alguma coisa do trabalho, alguma coisa. Naquela hora vem uma comunhão, vem uma revelação do Senhor, vem uma visitação de Deus. Temos certeza que isso já aconteceu com toda a Irmandade, com quase todos, não é? Irmãos, e muitas vezes, irmãos, nós não prestamos atenção quando vem o Senhor falar conosco, quando Ele dá para nós algum sinal, alguma maravilha, quando Ele aparece para falar conosco. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, e nós temos que entender uma outra coisa, que o Senhor não precisa estar disponível para nós, porque Ele é dono do tempo e da hora, tudo está nas mãos dEle. Nós temos que fazer-nos disponíveis para receber o Senhor quando Ele fala conosco. Glória ao nome do Senhor. Irmão, quando o irmão percebe alguma coisa, dá atenção para a voz de Deus, dá atenção para o Senhor, coloca-te em comunhão, procura saber o que Deus requer de cada um de nós. Glória ao nome do Senhor, porque o Senhor quer se manifestar de alguma maneira. Nós não vemos lá quando Samuel era criança, era menino, não entendia, irmãos. Ele era pequeno, o Senhor chamava Samuel. Irmãos, ele com aquele coração serviu, porque ele estava sujeito ao profeta que estava ao sacerdote que estava no templo, né, irmãos? Ele estava sujeito a ele. Então, ele pensava que era o sacerdote que chamava, ele se levantava e ia correndo. Me chamaste, Senhor? Não, não te chamei. Volta. Ele voltava a dormir, irmãos. E foi assim 2 vezes. Quando chegou na segunda vez, o profeta disse, o sacerdote disse para ele: olha, o Senhor quer falar contigo, você não está entendendo. Glória ao nome do Senhor. Quando te chamar de novo, diz: Senhor, eis-me aqui, que queres que eu te faça? Fala que o teu servo ouve. Santo é o nome do Senhor. Irmão, irmã, desocupa-te um pouco das lutas da tua vida e põe atenção no Senhor, porque o Senhor está falando conosco e Ele está demonstrando os seus sinais, e as guias do Senhor está conosco todos os dias e todo minuto da nossa vida. Glória ao nome do Senhor. Muitas das vezes, irmãos, a luta, a angústia, o sofrimento, a incerteza, a insegurança que vem para nos assolar, irmão, nós perdemos esta guia do Senhor, irmãos, e começamos a buscar coisas onde não é, conselhos onde não é, buscar vozes que não são, irmãos, e nos confundimos. Mas o Senhor traz para nós a palavra nesta noite, dizendo para nós: coloca atenção na guia e na luz do Senhor, porque o Senhor está falando conosco todo momento. Glória ao nome do Senhor. E aqui estavam, irmãos, esses homens sábios, magos do Oriente. Irmãos, esses homens não sabemos, eles não eram do povo de Israel. Não sabemos quem era. A palavra não diz, a história não relata quem eram esses homens, nem de onde eles vieram. Sabemos que era do Oriente, mas o Oriente é muito grande, não é, irmãos? O Oriente é muito grande. Eles vieram do Oriente, esses homens. Irmãos, e de repente, glória ao nome do Senhor, disse aqui: tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, vieram com uma guia, não vieram perdidos, irmãos, vieram a Jerusalém, e disseram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Irmãos, não sabemos quem eram esses homens, mas foram enviados por Deus. Não era da nação de Israel, não era. Eles não conheciam o costume do povo. Sabia que o povo judeu, irmãos, e diz aqui, o povo judeu, o rei dos judeus, sabia que a cidade principal era Jerusalém, então foram para lá, pensando talvez lá no palácio ou lá no templo, o Senhor ia nascer naquele lugar. Não é, irmãos? Então chegou e perguntar. Por certo, já chegaram no templo, foram a algum lugar, foram outro, não encontraram nada. Não é, irmãos? Onde está? Não vimos falar de nada, não vimos. Porque os reis, quando nascem, o herdeiro do trono, não é, irmãos, é feita a apresentação para o povo, toda aquela pompa que os irmãos de vez em quando vê pelas notícias. Até hoje é feito assim, e era feito daquela maneira. O herdeiro do trono está aqui, apresenta a criança, não é, irmãos? Não aconteceu nada. Perguntaram, não havia acontecido. Então ele foi perguntar. Quem sabe não é aqui. Quem sabe não é. Foram perguntar, irmãos, e foram perguntar a Herodes, que era o governador. Aqui diz o rei, porque a tradução está assim. Mas ele era o governador da Judéia, não é? O governador romano da Judéia, que estava naquele lugar, o governador era ele. Foram perguntar para ele:
para Herodes: onde é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Irmãos, esses homens não eram do povo do Senhor, mas eles viram a estrela, a luz. Deus dava para o irmão João, Deus trouxe a palavra na oração. Eles viram a luz e foram buscar onde estava o cumprimento daquilo que Deus mostrava para ele. Foram buscar, não ficaram lá parados. Irmãos, aqui está o segredo daquele que alcança a obra de Deus. Quando Deus fala conosco, nós temos que imediatamente nos fazer disponíveis para o Senhor. Temos que sair e atender a voz de Deus, irmãos. Quando o Senhor falou com Abraão, Abraão não ficou lá dormindo. Quando for o tempo de Deus, não. Ele foi já imediatamente, quando o Senhor disse para ele: sai da terra do meio da tua parentela e vai para a terra que eu tenho te mostrado. Irmãos, ele levantou a sua família e foi, não ficou esperando os anos passarem. Aqui aconteceu a mesma coisa. O Senhor falou com os magos, com esses homens, eles levantaram e foram. Vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Onde é nascido esse homem? Glória ao nome do Senhor. Onde é nascida essa criança? Onde é nascido esse bebê? Procurando, irmãos, querendo saber onde estava a vontade de Deus. Irmã, irmão, o Senhor fala conosco nesta noite. Despreocupa-te das coisas desta vida. É tanto problema, é tanta tristeza, é tanta dor. Despreocupa-te, preocupa-te em receber a luz do Senhor, porque o Senhor vai fazer você entender a sua vontade. Glória ao nome do Senhor. A palavra do Senhor te esclarecerá. A luz do Senhor virá na tua vida. Você entenderá o caminho do Senhor. Não fica parado, não fica chorando, não fica triste, porque o Senhor tem preparado já coisas na tua vida pela sua palavra, e as portas do Senhor se abrirão na tua vida pela palavra do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, a situação era essa. Eles não tinham guia, não tinham caminho, era de estrela no céu. Irmão, mas uma estrela no céu, ela caminha, ela tem o seu curso, não é? Então eles foram. Não está marcado na terra por onde passar, eles foram seguindo. Irmãos, às vezes a luz do Senhor para nós também, ela não está marcada no chão onde nós vamos. Nós vamos estar ligados lá em cima, pelo Espírito Santo da luz que nos guia, está ligado lá em cima. Irmão, e aquele que tem a guia do Espírito Santo, quando chega no lugar, ou quando chega a hora, quando chega o momento, nós sentimos o Senhor falar conosco. Nós sentimos Ele dentro de nós. Glória ao nome do Senhor. Alguma coisa move na nossa alma, no nosso espírito, e o Senhor nos confirma: está aqui a vontade de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E era esta a situação em que eles estavam, irmãos, e foram perguntar. Quando Herodes ouviu aquilo, irmãos, porque a pergunta foi muito específica e perigosa. Não é? Vemos que esta foi a condenação do Senhor, mas era a palavra, era a verdade. Onde é nascido o rei dos judeus? O rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Quando Herodes ouviu isso, ele se preocupou. Rei dos judeus? Israel estava dominada pelos romanos. Qualquer levantamento de reis seria um problema para eles. Não é, irmãos? Ele se preocupou na hora. Irmãos, foi muito sábio, segundo a sua sabedoria, não segundo a sabedoria de Deus. Não é que a sabedoria de Deus sempre é maior, irmãos. Os homens têm a sua sabedoria, os políticos têm a sua sabedoria, os homens da terra, das autoridades, têm as suas coisas, mas a sabedoria de Deus sempre é maior. Está acima de tudo. Então ele na sua forma ali, ele não fez nenhuma comunicação extra, chamou os escribas do povo, né, irmãos, aqueles que escreviam a lei, as profecias, que lia no templo, e perguntou para ele, segundo a profecia, segundo o que está escrito, onde é nascido, onde vai nascer o rei dos judeus? Eles olharam lá, irmãos. Sim, eu creio que esta parte que diz aqui, lá em Miqueias, que diz que Belém Efrata, a terra frutífera, posta que é a menor entre as nações de Israel, as cidades de Judá, mas de ti virá o Salvador do mundo. Está escrito lá em Miqueias, não é, irmãos? Belém Efrata, terra frutífera, não é? De ti sairá o Salvador. Então, irmãos, eles procuraram, imaginamos que pela lei, pelos profetas, encontraram lá em Miqueias que falava que era Belém, né? Que era Belém, é um lugar específico onde estava o Senhor. Irmãos, olha a palavra de Deus, ela não falha, irmãos. Anos atrás, centenas de anos atrás, quando Miqueias falava, o Senhor já falava até o lugar onde nasceria o Senhor. E veja, irmãos, que Maria e José não era de Belém. Ele não era de Belém, foram lá por causa do censo. Não era de lá, não era a sua cidade.
Não era, irmãos. Eles foram lá naquele lugar porque era ali que o Senhor guardaria o Senhor Jesus da mão de Herodes e era ali que o Senhor cumpriria a palavra que ele falou na boca do profeta. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, o Senhor não falha. A palavra de Deus é precisa. Irmãos, até o pontinho dela é preciso. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, foram procurar em Belém. Mas, irmãos, Herodes não queria ir lá, não é? Belém. Uma cidade que naquele momento não tinha nenhuma representação, nada, não é? Para o Senhor sim, mas para os homens do poder daquela época não tinha nenhuma representação. Em Belém, irmãos, então, ele fala, foi em Belém que está escrito, eles tomaram o caminho e foram para aquele lugar, e o rei Herodes fez uma recomendação, quando encontrar, volta, me fala onde ele está, porque eu também quero ir lá adorar ele. Mentira, irmãos. Não. Era conversa de homens, especialmente aqueles que estão no poder, para continuar perpetuando a sua força. Não era verdade. Irmãos, a intenção dele era outra, muito diferente. Mas, irmãos, a intenção dos homens pode ser o que for. A palavra do Senhor e a vontade do Senhor sempre se cumpre. A sabedoria de Deus é sempre maior. A revelação de Deus está sempre acima de tudo. Glória ao nome santo do Senhor. Então eles foram, irmãos, e como o Senhor havia mostrado, irmãos, nós entendemos aqui, se eles não tivessem parado ali, eles teriam chegado também em Judá, em Belém. Eles teriam chegado, porque quando eles saíram de lá, irmãos, a estrela continuou caminhando com eles. A guia do Senhor continuou caminhando. Foi até o lugar, disse, até chegar onde estava Maria, José e o Senhor, o bebê, o Senhor. Quando chegou lá, a estrela parou no lugar. Irmãos, às vezes o irmão, a irmã, está até confundido com alguma coisa, andou ouvindo uma coisa, ouvindo outra, o irmão está confundido. E agora, Senhor, o que eu faço? Eu estava esperando isso, não é, esperando aquilo, não é. Eu cria que era e não é. A Irmandade fica em comunhão no que Deus está falando aqui para entender a palavra, né, irmãos? Tem muita coisa que nós não podemos falar daqui de cima, mas a Irmandade pelo Espírito Santo vai entender aí no coração de cada um pela revelação do Espírito Santo. Se estiver em comunhão, vai entender. Não é, irmãos? Ouviu uma coisa, ouviu outra, tem uma confusão na cabeça do irmão. E agora, Senhor, não é? Mas não precisava ter parado para perguntar. Não precisava ter parado para se confundir. Continuasse seguindo a guia do Senhor, você ia chegar. Glória ao nome do Senhor. Você ia chegar, irmão, você ia chegar. Agora está nesta situação, mas a estrela ainda está brilhando. Glória ao nome do Senhor. A palavra não parou. Glória ao nome do Senhor. A revelação continua e o Senhor vai continuar te mostrando pela palavra e pela revelação do Espírito Santo todos os seus caminhos. Glória ao nome do Senhor. Quando saíram, a estrela continuou novamente. A guia, a luz estava e lá até chegar sobre o Senhor. Irmãos, e eles precisariam dessa ajuda. Maria, José, porque dali eles vão para o Egito, irmãos. Porque começaria já a perseguição contra o Senhor. Mandade ler o capítulo seguinte, o parágrafo seguinte. Começaria a perseguição, mas o Senhor já tinha tudo preparado, irmãos. Naquela madrugada, depois das ofertas, trouxeram ouro, incenso, mirra, serviram o Senhor, adoraram o Senhor naquela situação. Irmãos, simples. Estava ali numa manjedoura, no estábulo, não é? Falando nosso português mais claro, num curral, né, irmãos, no meio do campo, no meio do nada, porque, irmãos, não achou lugar na cidade, num hotel, não tinha lugar, tinha, sei lá, onde os homens colocavam, talvez, os seus camelos para dormir, ou algo assim, não sabemos nem se tinha cavalo naquela época, nessa situação, não é, irmãos? Onde os animais comiam, os viajantes deixavam ali os seus animais, é o único lugar que tinha para o Senhor. Irmãos, o Senhor não está buscando nada de luxo, nada. O Senhor quer só um lugarzinho no nosso coração. Um lugarzinho ali que Ele vai fazer a obra, Ele vai trabalhar. Glória ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Então encontrou ali o Senhor, naquela situação tão simples, né, irmãos? Tão simples. Mas ali veio, diz na palavra, presentes, ouro, incenso e mirra. Irmãos, porque eles iam precisar. Dali, eles não voltaram, irmãos, para a cidade deles. Dali eles foram para o Egito e ficaram lá, irmãos, 2 anos. Se não me falha a memória, 2 anos ficaram lá. Como é que eles iam viver, irmão? Outro país, outro povo, outro idioma, outra cultura. A religião deles não tinha, era outra coisa diferente.
Como é que vai servir a Deus, vai viver, cuidar de uma criança naquele lugar? Precisava de uma provisão do Senhor, não é, irmãos? Mas a luz do Senhor e a bondade do Senhor não faltou. Ouro, incenso e mirra. O necessário para passar aquele tempo, Deus já preparou. Glória ao nome do Senhor. E o necessário que a irmã e o irmão precisa para passar esse tempo da prova, o Senhor já preparou. Glória ao nome do Senhor. Não vai faltar, te diz o Senhor. O Senhor está quase acabando, mas não vai faltar, te diz o Senhor. Ele vai preparar o necessário, sempre vai chegar o necessário da providência da mão de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então deixaram ali os presentes, irmãos. E naquela noite, aquela madrugada, quando eles iam embora, irmãos, partiram de volta para o seu caminho. Certo, pensando, vamos voltar e falar com Herodes, porque ele é o governador, ele é o rei, temos que avisar ele. Naquela noite veio o Senhor em revelação, falando com eles, não volta por esse caminho, volta por outro. Porque a intenção deste homem é má. Irmãos, às vezes o Senhor trabalha na tua vida, irmã, irmão, coloque atenção no que Deus faz, porque Deus coloca pessoas para nos ajudar, que nem conhecem o Senhor, que às vezes não é da nossa congregação, não é do nosso povo, mas Deus coloca no teu caminho para te ajudar. Na parte material, na tua necessidade familiar, numa necessidade de saúde, Deus coloca alguém, não é? Pessoas que na madrugada seguinte você não vai ver eles mais. Vão embora, vão partir. Quantos Deus colocou na nossa vida que nós nem sabemos onde estão mais? Quantos? Pessoas que nos ajudaram, irmãos, fizeram coisas importantes, outro uma ajuda pequena, outros uma ajuda grande, Deus colocou na nossa vida. Outros, muitos, não conhecem o Senhor, não conheciam quando nos ajudaram. Né, irmãos? Instrumentos que Deus coloca e prepara para o irmão e para a irmã. Não joga fora. Mas esse não é da nossa congregação. Empurra. Não. Cuidado, irmãos. Às vezes, esse aí Deus colocou para te ajudar agora. Esses homens vieram do Oriente, não era do povo de Deus. Não é, irmãos? Vieram adorar o Senhor, de certo a sua roupa era diferente, o seu costume era diferente. Porque como eles sabiam que eram do Oriente, a aparência deles não era igual. Não é, irmãos? Quando chegaram lá. Mas Maria e José, na maior humildade, receberam. Irmãos, vieram servos de Deus, claro, obviamente, entenderam a voz do Senhor, não uma vez, mas pelo menos duas nós estamos vendo aqui, a primeira na revelação, e agora o Senhor fala, não volta por esse caminho, vai por outro, eram homens que entendiam quando o Senhor falava. Não é, irmãos? E não era da nação de Israel. Existem povos, irmãos, homens, mulheres, que não estão entre nós, mas entendem quando Deus fala com eles. E segue o caminho quando Deus fala com eles. Então, irmãos, cuidado. Às vezes o irmão está numa situação, ou num lugar que está precisando de ajuda, ou no hospital, ou recebendo alguma ajuda. Irmão, não joga fora. O que Deus prepara, recebe, porque vem em nome do Senhor. É Deus que preparou. Irmão, Deus nunca me deu uma palavra nessa guia, nesse sentido. Deus está dando pela primeira vez na minha vida que eu me lembro algo assim. Glória ao nome do Senhor. Às vezes vem ajuda que pessoas que nós não conhecemos, pessoas que vão estar na nossa vida, às vezes 1 dia, 2 dias, 5 minutos, 10 minutos, mas Deus colocou na nossa frente para nos ajudar, é o instrumento na mão de Deus. Esses homens vieram por mandado do Senhor para trazer o necessário, para confirmar a Maria e José que eles estavam no caminho certo, irmãos, estavam indo em outra direção, mas era o caminho certo que Deus tinha preparado. Não é, irmãos? O certo seria, na nossa raiz, voltar para Jerusalém. Não é? Mas não, o caminho certo era outra direção. E o Senhor preparando as coisas exatamente como que Deus queria. Irmão, irmã, o irmão é servo de Deus, a irmã é serva de Deus, o irmão está inteiramente dependendo do Senhor, o Senhor vai te direcionar no caminho certo. Pode parecer que o caminho não está certo, mas você vai ver as confirmações de Deus, os sinais, as preparações de Deus, você vai entender que aí, desta maneira que o Senhor quer que você faça, porque a mão dele te guia nessa hora. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, aqui estava a guia do Senhor, não é? Às vezes nós estamos, às vezes no hospital, ou dependendo de alguma ajuda do governo, alguma coisa, e Deus coloca pessoas que nós não sabemos na nossa frente para trabalhar. Aceita, irmão. É preparação de Deus. É preparação de Deus. Glorifica a Deus por aquilo que Deus prepara, porque o Senhor, irmãos, não se lembram bem, é consogro do irmão Júnior, o irmão Domênico, né, na Itália,
quando ele estava lá, quando ele chegou lá na prova, Deus se usou dos sacerdotes da igreja romana para ir lá trazer uma necessidade que ele precisava quando ele chegou lá. Não é, irmãos? Aquele homem naquela hora, ele era um servo de Deus, estava fazendo o que Deus mandava ele fazer. Não é, irmãos? Às vezes nós não sabemos o que Deus vai fazer. É assim, irmão Júnior? Os irmãos sabem, né, irmão? É assim mesmo, né? Deus fez obra. E Deus não faz? Deus faz. Ele fez antes, faz agora e continuará fazendo na tua e na minha vida. Glória ao nome do Senhor. Deus faz obras, o Senhor opera. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, está aqui a palavra do Senhor. O Senhor se usou desses homens. Não ouvimos falar mais desses homens, irmãos, nem antes e nem depois desse capítulo, desse fato histórico aqui. Não sei, quem foram? Por certo, Maria e José nunca mais viram eles. Não é? Irmão, irmã, aceita o que Deus prepara na tua vida. Ainda que seja algo temporário, o que o Senhor prepara é a vontade de Deus. Aceita, abraça, usufrui, beneficia-se do que Deus prepara. Irmãos, porque é uma coisa, às vezes algumas coisas são temporárias, outras são mais duradouras, mas o que Deus prepara, louvado seja Deus. Não é, irmãos? Então, irmãos, aqui é a guia do Senhor, naquela madrugada vem o Senhor. Não volte pelo mesmo caminho. Divina revelação diz aqui a palavra. Vai por outro caminho. E eles tomaram outro caminho de volta para o Oriente. Não é, irmãos? Depois, continuando o seguinte, diz que o anjo do Senhor aparece para José com a mesma instrução. Não volte para Jerusalém, vai para o Egito. Porque lá, inclusive, irmãos, era a profecia, do Egito chamarei o meu filho. Diz a palavra do Senhor. Não é? E o Senhor fala com José, dando para ele a instrução o que fazer. Irmão, quem que nós estamos servindo? Não é o mesmo Deus? O teu Senhor também não é o Senhor Jesus? Não é o mesmo Senhor? Não é a mesma obra? Por que Deus vai falar diferente conosco? Da mesma maneira. Perdão, da mesma maneira vai aparecer o Senhor falando, revelando, instruindo, mas nós precisamos ter atenção quando Deus fala. Às vezes, irmãos, as aflições da vida, irmãos, até nós damos abertura para muita coisa, irmãos, perdemos a nossa paz, perdemos a guia de Deus, perdemos a paz em casa, perdemos a paz no trabalho, a paz no trânsito. Irmãos, e tem aqueles que já acostumaram a viver sem paz, brigando com todo mundo. Não é assim a vontade de Deus. Aqueles que estão vivendo assim, estão vivendo uma vida miserável. Né, irmãos? A vida do Senhor é paz, alegria, contentamento, guia, luz, felicidade. Irmãos, e nessa condição nós não vamos conseguir ouvir a voz de Deus. Nessa condição nós não vamos conseguir discernir a luz do Senhor. Ressentimento, tristeza, sempre bravo, sempre chateado, nunca contente com o que Deus prepara. Essa é a vida de um homem, de uma mulher de Deus? Não. Você não vai conseguir nunca entender a vontade de Deus dessa maneira. Sempre triste e sempre pensando que Deus não te ajuda. Agora, se o nosso coração houver a paz, porque diz, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Porque a paz do mundo ela é temporária e a paz do Senhor é duradoura e eterna. Vamos pedir que Deus dê para nós a sua paz, a sua comunhão, a sua guia, para entender quando a luz aparece. Porque ela aparece. Quando menos espera, vem a luz do Senhor, como uma estrela no céu. Não é? Não se lembram bem, irmãos? Outro dia, um irmão testemunhou aqui de cima desse púlpito. Ele estava sozinho num sítio, um servo de Deus ancião, faz alguns anos já. Ele estava sozinho no sítio, preocupado com uma situação, irmãos, com uma luta muito grande na sua vida. Ele saiu da porta da sala da sua casa, num sítio. A hora que ele olhou para o céu, tinha uma luz, com uma estrela brilhando na porta da casa dele assim. Ele se assustou com aquela luz, né? Naquela hora o Senhor falou para ele assim, eu estou te vendo, eu estou te olhando. Não é, irmãos? Estou te vendo, irmão de Djalma. Estou te vendo, eu estou te olhando. Irmão, não vai sair da igreja aqui hoje? A irmã vai sair da igreja aqui hoje, montar na sua casa? Talvez, irmãos, distante, como eu dava para o irmão, estava na beira de um rio, lá distante, no Amazonas, onde Deus prepara de o irmão estar, não é? Mas quando terminar esse culto, o irmão vai sentir os olhos do Senhor sobre ti, o irmão vai ver que o Senhor está te vendo, Ele está te olhando. Glória
ao nome do Senhor. E você vai sentir o Senhor te olhando. Glória ao nome do Senhor. Ele te vendo, Ele cuidando de ti e da tua casa. O Senhor está com os seus olhos sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, aqui está a palavra do Senhor. O Senhor não te deixará errar, irmão. Irmão, o Senhor não te deixará errar. A mão e a guia do Senhor te acompanhará todos os dias da tua vida. Pare de ouvir os barulhos que estão por aí. Preste atenção na voz de Deus. Porque o Senhor fala conosco pela palavra, mas Ele fala conosco individualmente também. Ele fala conosco por revelação. Ele fala no nosso coração. Nós sentimos quando o Senhor fala conosco, porque a sua presença se confirma na sua palavra. Irmãos, aqui está a palavra que Deus manda para nós nesta noite. A guia de Deus, queira o Senhor guardar o nosso coração, a nossa mente, para acompanhar e entender a voz do Senhor. É o que Deus manda para nós nesta noite. Deus seja louvado. Amém. Que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Cristo, o conselho da sua palavra, permaneçam nos nossos corações para a vida eterna. Amém. Glória a Deus, Pai, bendito Deus, Santo Senhor.